Aquilo que estamos vivendo, aquilo que chamamos de vida, é a forma como o pensamento avalia, compara, julga, aceita ou rejeita a experiência do momento presente. O pensamento faz esta dada coisa a partir da ideia que ele construiu. É o que estamos aqui com você investigando. A ideia que ele construiu é a ideia de alguém presente. Este alguém é você. A autoimagem. Uma construção do pensamento sobre você. É a autoimagem. É a forma como o pensamento acontece, como ele se processa em cada um de nós. Como ele ocorre dentro das nossas relações. É o que estamos discutindo aqui com você. Para o descarte desta ilusão. Nós estamos diante de uma ilusão. A ilusão de existir como alguém na vida. Nós temos a vida, este alguém existindo. É uma ideia que o pensamento construiu. É um pensamento que o pensamento estabeleceu em nossos cérebros. Esta é a presença da imagem, da autoimagem. É o pensamento que nos fala sobre a vida, sobre as pessoas, sobre nós mesmos e sobre o mundo. Há uma realidade presente, sim, mas esta realidade não é algo que o pensamento identifica, molda ou reconhece. A vida conhecida por nós é a vida padronizada pelo pensamento. E aqui nós estamos exatamente discutindo esta questão com você. É uma playlist aqui no canal. O que é o pensamento? Se você sabe o nome de alguém, você sabe porque se lembra. Se você sabe da idade de alguém, você sabe porque se lembra. A história de uma outra pessoa. Você tem a história porque se lembra. Ao olhar para si mesmo, você também tem um nome. Tem uma idade, uma história. Apenas porque você se lembra. A única verdade do seu nome, da sua idade e da sua história, é a verdade que o pensamento tem para dizer. Mas o que é o pensamento? O pensamento é a memória. Sem a memória, você não tem o seu nome, nem sua idade, nem sua história. Nem o nome, a idade e a história do outro. Todo modo de lidar com o momento presente em nós é naturalmente a partir do pensamento. É o que temos de mais íntimo, significativo e profundo e verdadeiro para cada um de nós. No entanto, esta dada coisa, que é o pensamento, que é algo íntimo, significativo e profundo, que é a verdade que temos sobre nós mesmos, sobre a vida e sobre o outro, é uma ilusão. É apenas a memória. Se a memória desaparece, tudo isto desaparece.
Se você não tem a lembrança, você não tem o nome, não tem a idade, não tem a história. Aquilo que nós chamamos de consciência em nós é a ciência do pensamento. Do que você tem consciência? Do que você se lembra? Mas voltamos à pergunta, então o que é o pensamento? O pensamento é o passado. Toda lembrança, que é pensamento, só está presente nos falando do que ele conhece. O pensamento lida com o conhecido. A autoimagem é você. Você e a autoimagem é o conhecido. Mas é memória, é lembrança, é a história do eu, da pessoa, é a história do ego. Qual é a verdade do pensar em nós? Não sabemos nada sobre o real pensar, como a verdade da vida, como ela de fato é. O pensar em nós é o pensar que tem por fundamento o conhecimento. O conhecimento é a memória, é o passado, é a presença da mente. A mente presente é a memória, é o passado, é o conhecimento. Esta é a consciência do eu, é a consciência da pessoa. O que é o pensar livre do pensamento? Será possível uma qualidade de sentir também sem o pensamento? De ação também sem o pensamento? O nosso sentir, ele carrega a interpretação, a leitura que o pensamento faz. Quando você está triste, a sua tristeza tem uma história. Quando você está com raiva de alguém, esta raiva, este alguém, tem uma história. Quando você sente medo de algo, de alguma coisa, envolve uma relação com uma história. A presença desta história, a história da tristeza, a história da raiva, a história do medo, é a presença da memória, da lembrança, é a presença do pensamento. Portanto, o sentir em nós é um sentir no pensamento. Haverá uma qualidade de sentir sem o pensamento? Então, o pensamento é o registro do passado. É a memória, é a lembrança do que aconteceu. Você está triste neste momento em razão da presença do passado, do que aconteceu. O passado, a memória, aqui é a presença do pensamento. Haverá uma qualidade de sentir sem o passado? A qualidade de sentir sem o passado é a qualidade de sentir sem a autoimagem, sem o eu, sem este mim. Nesta qualidade de sentir, não existe alguém sentindo. No que diz respeito às nossas ações, ocorre a mesma coisa. O que quer que você já tenha feito, está fazendo na vida ou irá fazer, aí está presente a presença do pensamento, sendo o motivo, a razão, a causa por detrás desta ação. Esta qualidade de ação
é a ação que nasce do passado. Reparem as implicações da presença do pensamento em nossas vidas. O pensamento está no sentimento, na emoção, na ação, neste formato de autoimagem. É o que nós chamamos de vida para a pessoa. Assim como o pensamento está no pensar, toda esta relação que você tem com a forma como você pensa, a maneira como o pensamento para alguém pensando aí acontece, neste pensar está presente a memória. O que você pensa sobre as pessoas não é a realidade sobre elas. É o que o pensamento tem a dizer sobre elas. É a impressão particular do pensamento. Assim como há esta impressão particular do pensamento na ação, no comportamento de cada um de nós temos a presença do pensamento também particularizando a experiência do sentimento e da emoção, temos o pensamento particularizando a experiência das nossas relações. É a presença da autoimagem. Nós não estamos lidando com a verdade. Estamos lidando com o que o pensamento tem a dizer. O pensamento é o conhecido, é a memória, volto a dizer, é a lembrança, é o passado. Haverá uma possibilidade de um contato real com a vida, como de fato ela acontece. O contato com a esposa, como de fato ela é. Não como o pensamento particulariza aqui a ideia sobre quem ela é. A particularização deste padrão de pensamento é a imagem que eu tenho. Este eu é a autoimagem em mim. O pensamento que tenho sobre ela é a imagem que esta autoimagem aqui construiu, estabeleceu dentro desta relação. Nós não estamos em um contato real de relação quando a relação é entre imagens. Este contato não é real. Não é real porque ele se fundamenta no padrão do pensamento. Ele se fundamenta no padrão do pensamento. Ele se fundamenta naquilo que o pensamento particulariza para si mesmo, nesta autoimagem. Nós temos apenas um modo particular de lidar com o momento presente, quando o pensamento está. Isso explica por que nos aferramos, nos agarramos, nos prendemos às nossas próprias opiniões, conclusões e crenças. Quando fazemos esta coisa, nos prendemos a um modo peculiar de ação e atuação na relação, onde há um isolacionismo,
uma separação, está presente agora o conflito, a desordem, a confusão. Presente esta condição, está presente agora, neste instante, o sofrimento. Não há amor nas relações, porque não temos verdadeiras relações. São relacionamentos entre crenças, entre opiniões, entre imagens. Porque aquilo que eu tenho dele ou dela, ela também tem sobre mim. Não há um contato real, porque não há comunhão. Então, os casais vivem em um relacionamento e este relacionamento é isolacionista, é de separação, é de divisão. Cada um está interessado, na verdade, em si mesmo, em seus desejos, motivos, intenções, projetos, opiniões e conclusões. O sentido do eu, do ego, deste mim, desta autoimagem, é isolacionista. Descobrir a verdade para esta continuidade deste padrão de comportamento no pensamento. É descobrir a beleza para o fim desta autoimagem. Quando temos o fim desta autoimagem, nós temos uma real aproximação de um novo sentir, de uma nova ação e de um novo pensar. O que é o pensar? O pensar é a inteligência de lidar com o momento presente sem o passado e, portanto, sem o pensamento. O que é a ação? Há uma diferença entre a ação, aquela que surge neste momento a partir desta visão clara da vida, como ela acontece, para esta ação premeditada pelo pensamento, que é a presença da reação. A reação não é a ação. A reação é o movimento da atividade do eu, da reatividade do ego. Nós estamos constantemente na vida em busca de resultados a partir de ações sendo tomadas, tendo por princípio o modelo do desejo ou da presença do medo. São reações, são atividades egocêntricas, porque nascem do pensamento. Nos foi mostrado como agir neste formato. Nos foi mostrado como sentir desta forma, a partir da história, da memória, do pensamento. Nos foi mostrado o que pensar. Nós temos um pensar social, cultural, político, religioso, filosófico. Nós temos um pensar de tradição familiar. Nós não temos a verdade de um pensar livre do pensamento. O seu contato com o silêncio da ausência do eu, da ausência da autoimagem. A verdade sobre o fim da autoimagem é a presença deste silêncio, deste espaço. Então, se livrar da ilusão
desta psicológica condição é ter a resposta real para a pergunta: o que é o pensamento? Nós não precisamos, volto a dizer, do passado, da memória, da lembrança, da recordação. Não precisamos do pensamento. A nossa real necessidade é a necessidade da inteligência para lidar com o momento presente. Você não pode responder ao momento presente, tendo por princípio o movimento que vem do passado. Nós estamos diante da vida como ela acontece. Para uma resposta à vida como ela acontece, apenas a vida atende. Apenas a inteligência atende. Apenas esta presença atende. Não podemos confundir inteligência com conhecimento aprendido, com experiência adquirida. Em geral, nós chamamos de inteligência a habilidade de adquirir conhecimento e experiência. E fazer uso deste conhecimento e experiência, que é o resultado do passado. A presença da inteligência é atender este momento, a partir de um espaço novo, de um espaço de silêncio, onde não há qualquer conteúdo do passado. Não podemos descrever o que é a inteligência, como não podemos descrever o que é o amor. Tudo que pode ser descrito sobre o amor não é o amor, o que pode ser descrito sobre a inteligência não é inteligência. Sobre a verdade não é a verdade. É possível a ciência da verdade, a descrição não. É possível a ciência do amor, a descrição não. É possível a presença da inteligência? Para este momento, para esta ação, para este sentir, para este pensar. O nosso contato aqui juntos envolve a presença de uma investigação para a real compreensão da vida como ela acontece neste momento. Sem o eu, a plena ciência da verdade do seu ser é a verdade da revelação do seu natural estado de presença, de consciência divina, de consciência real. Aquilo que na Índia eles chamam de moksha. O que é moksha? É a presença de algo indescritível, que é a presença da verdade divina. A liberação nesta vida de toda esta confusão produzida pelo pensamento. Alguns chamam de o despertar da consciência, iluminação espiritual. Olhar para este momento sem este observador. Perceber este momento sem o pensador. Sem o percebedor. Sem este elemento que vem do passado para avaliar, comparar, para interpretar este instante. Este encontro com o momento presente revela a vida como ela acontece. A vida, neste momento, não está dentro do conhecido. Não é algo que faz parte
do pensamento. A nossa valorização do pensamento não é razoável. Aquilo que nós temos de mais próximo, íntimo em nós, é a presença do pensamento. O sentido do eu, do ego, desta autoimagem construída pelo próprio pensamento, assumiu esta vida. Aqui é a investigação sobre toda esta coisa. É a presença do autoconhecimento. Quando aprendemos a olhar para nós mesmos, estudar nossas reações, todo este padrão de comportamento que nasce do passado. Quando aprendemos a olhar, a perceber, a ficar ciente do que está acontecendo, nos livramos desta psicológica condição, desta prisão criada pelo pensamento. É porque nós fomos, durante toda a nossa vida, educados, moldados, ensinados a viver dentro desta dependência, desta psicológica condição. Estamos presos ao padrão do pensamento. O pensamento é algo que tem, sim, o seu espaço, o seu lugar. Para lidarmos com assuntos bem práticos na vida, como sempre temos dito. Apenas neste sentido. Mas a visão da vida, a compreensão deste encontro com as nossas relações, com o momento presente e com nós mesmos, esta relação só é real quando o eu não está. Quando o sentido do ego não está. Quando não temos mais a presença da autoimagem. É a presença da própria vida, a presença do seu ser, do seu natural estado de ser, livre do eu, livre do ego. É a vida, é o que estamos juntos olhando aqui, aprofundando. O encontro com a realidade deste momento é a liberação, é a verdade da vida em amor, em felicidade, em completude. Perceber a realidade, assumir a realidade, é soltar a ilusão, é ir além da ignorância. Estes estados internos psicológicos presentes neste velho padrão, que é o padrão desta forma de pensar dentro de um modelo condicionado, também de sentir e de agir. É algo que produz desordem e sofrimento. A bem-aventurança, a felicidade, o amor. Algo indescritível presente na vida quando a ilusão termina. Estes encontros aqui é para investigarmos como ter uma aproximação aqui e agora da vida acontecendo, sem o pensamento para
avaliar, comparar, aceitar ou rejeitar. É o que pretendemos juntos. De uma forma online, estamos juntos a cada semana. Você tem aí o nosso link do WhatsApp para participar de encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Fora estes encontros, temos os encontros presenciais e retiros. Se o que você acabou de ouvir é algo que de fato faz sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. E o que é o eu? O que é o ego? É aquele que diz, gosto de você. É aquele sentimento que surge junto quando essa imagem surge. Posso me tornar ciente desse sentimento? Eu não posso fazer nada com a imagem, porque ela é automática. Ela vem automaticamente. Mas eu posso me tornar ciente daquele que surge junto com a imagem.